Procuradoria-Geral de Justiça, Colégio de Procuradores de Justiça, órgão especial, Resolução número 1364 de 2021, PGJ, CPJ, de 14 de setembro de 2021, regulamenta na área criminal o procedimento investigatório criminal nos termos da Resolução número 181/17 do CNMP e dos artigos 26, inciso 1º, da Lei Federal número 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e artigo 104, inciso 1º, da Lei Complementar Estadual número 734, de 26 de novembro de 1993, e dá providências correlatas. O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, em especial que lhe é conferida pelo artigo 19, inciso 12, alínea C, da Lei Complementar Estadual número 734, de 26 de novembro de 1993, e o Colégio de Procuradores de Justiça por meio de seu órgão especial. Considerando o disposto nos artigos 127, caput, e 129, incisos 1º, 2º, 8º e 9º da Constituição Federal, artigo 26 da Lei número 8.625, de 1993, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, artigo 8º da Lei Complementar número 75 de 1993, LOMPU, e artigo 104, inciso 1º, da Lei Complementar Estadual número 734 de 1993, considerando que o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou em repercussão geral RE 593 do 727 MG a tese de que o Ministério Público detém atribuição para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Considerando a necessidade de permanente aprimoramento das investigações criminais promovidas pelo Ministério Público, especialmente no que tange à modernização das investigações com escopo de agilização, efetividade e proteção dos direitos fundamentais dos investigados, das vítimas e das prerrogativas dos advogados, superando um paradigma de investigação cartorial, burocratizada, centralizada e sigilosa. Considerando a exigência de soluções alternativas no processo penal que proporcionem celeridade na resolução dos casos menos graves, priorização dos recursos financeiros e humanos do Ministério Público e do Poder Judiciário para processamento e julgamento dos casos mais graves e minoração dos efeitos deletérios de uma sentença penal condenatória aos acusados em geral, que teriam mais uma chance de evitar uma condenação judicial, reduzindo os efeitos sociais prejudiciais da pena e desafogando estabelecimentos prisionais. Considerando o disposto na Resolução número 181, de 1º de agosto de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, resolvem expedir a seguinte resolução. Capítulo 1. Da definição e finalidade. Artigo 1º. O procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e investigatória, instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal,
e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura ou não da respectiva ação penal. Parágrafo 1º. O procedimento investigatório criminal não é condição de procedibilidade ou pressuposto processual para o ajuizamento de ação penal e não exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos legitimados da administração pública. Parágrafo 2º. A regulamentação do procedimento investigatório criminal prevista nesta resolução não se aplica às autoridades abrangidas pela previsão do artigo 33, parágrafo único, da Lei Complementar número 35, de 14 de março de 1979. Artigo 2º. Em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Ministério Público poderá: inciso 1º, promover a ação penal cabível. Inciso 2º, instaurar procedimento investigatório criminal. Inciso 3º, encaminhar as peças para o Juizado Especial Criminal, caso a infração seja de menor potencial ofensivo. Inciso 4º, promover fundamentadamente o respectivo arquivamento. Inciso 5º, requisitar a instauração de inquérito policial, indicando, sempre que possível, a sua capitulação legal e as diligências necessárias à elucidação dos fatos, sem prejuízo daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente. Artigo 3º. O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de ofício por membro do Ministério Público no âmbito de suas atribuições criminais, ao tomar conhecimento de infração penal de iniciativa pública por qualquer meio, ainda que informal ou mediante provocação. Parágrafo 1º. A tramitação, a comunicação e a transmissão de peças do procedimento investigatório criminal deverão ocorrer, preferencialmente, por meio eletrônico. Parágrafo 2º. A distribuição de peças de informação deverá observar as regras internas previstas no sistema de divisão de serviços. Parágrafo 3º. No caso de instauração de ofício, o procedimento investigatório criminal será distribuído livremente entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-lo, incluindo aquele que determinou a sua instauração, respeitadas as regras de atribuição temporária em razão da matéria, a exemplo de grupos específicos criados para apoio e assessoramento e de forças-tarefas devidamente designadas pelo Procurador-Geral. Parágrafo 4º. Na hipótese de ser proposta medida judicial para instruir procedimento investigatório criminal, firmado o promotor natural, este poderá prosseguir nas investigações com exclusividade, atuar em conjunto ou anuir para que a investigação criminal tenha prosseguimento pelo autor da providência judicial. Parágrafo 5º. O membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições criminais, deverá dar andamento, no prazo de 30 dias a contar de seu recebimento, às representações, requerimentos, petições e peças de informação que lhe sejam encaminhadas, podendo ser prorrogado, fundamentadamente, por até 90 dias, nos casos em que sejam necessárias diligências preliminares. Artigo 4º. O procedimento investigatório criminal será instaurado por portaria fundamentada, devidamente registrada e autuada, com a indicação dos fatos a serem investigados e sua capitulação legal,
devendo conter, sempre que possível, o nome e a qualificação do autor da representação e a determinação das diligências iniciais. Parágrafo único. Se durante a instrução do procedimento investigatório criminal for constatada a necessidade de investigação de outros fatos, o membro do Ministério Público poderá: inciso 1º, aditar a portaria inicial, se necessário. Inciso 2º, determinar a extração de peças para a instauração de outro procedimento no âmbito da sua atribuição. Inciso 3º, não sendo da sua atribuição, determinar a extração de peças e remessa para outro órgão de execução, sem prejuízo do artigo 6º desta resolução. Artigo 5º. Da instauração do procedimento investigatório criminal, far-se-á imediato registro em sistema eletrônico, no qual constará o nome do investigado, incluindo-o ainda na capa dos autos físicos tal condição. Capítulo 2. Das investigações conjuntas. Artigo 6º. O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de forma conjunta, por meio de força-tarefa ou por grupo de atuação especial composto por membros do Ministério Público, cabendo sua presidência àquele que o ato de instauração designar. Parágrafo 1º. Poderá também ser instaurado procedimento investigatório criminal por meio de atuação conjunta entre Ministérios Públicos dos Estados, da União e de outros países. Parágrafo 2º. O arquivamento do procedimento investigatório deverá ser objeto de controle, cuja apreciação se limitará ao âmbito de atribuição do respectivo Ministério Público, observando o capítulo 8 desta resolução. Parágrafo 3º. Nas hipóteses de investigações que se refiram a temas que abranjam atribuições de mais de um órgão de execução do Ministério Público, os procedimentos investigatórios deverão ser objeto de arquivamento, com observância das regras de atribuição de cada órgão de execução, também de acordo com o disposto no capítulo 8 desta resolução. Capítulo 3. Da instrução. Artigo 7º. O membro do Ministério Público, observadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e sem prejuízo de outras providências inerentes à sua atribuição funcional, poderá: inciso 1º, fazer ou determinar vistorias, inspeções e quaisquer outras diligências, inclusive em organizações militares. Inciso 2º, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 3º. Requisitar informações e documentos de entidades privadas, inclusive de natureza cadastral. Inciso 4º. Notificar testemunhas e vítimas e requisitar sua condução coercitiva nos casos de ausência injustificada, ressalvadas as prerrogativas legais. Inciso 5º. Acompanhar buscas e apreensões deferidas pela autoridade judiciária. Inciso 6º. Acompanhar cumprimento de mandados de prisão preventiva ou temporária deferidas pela autoridade judiciária. Inciso 7º. Expedir notificações e intimações necessárias. Inciso 8º. Realizar oitivas para a colheita de informações e esclarecimentos. Inciso 9º. Ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública.
Inciso 10. Requisitar auxílio de força policial. Parágrafo 1º. Nenhuma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido, ressalvadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. Parágrafo 2º. As respostas às requisições realizadas pelo Ministério Público deverão ser encaminhadas, sempre que determinado, em meio informatizados e apresentadas em arquivos que possibilitem a migração e informações para os autos do processo sem redigitação. Parágrafo 3º. As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável de até 10 dias úteis para atendimento, prorrogável mediante solicitação justificada. Parágrafo 4º. Ressalvadas as hipóteses de urgência, as notificações para comparecimento devem ser efetivadas com a antecedência mínima de 48 horas, respeitadas, em qualquer caso, as prerrogativas legais pertinentes. Parágrafo 5º. A notificação deverá mencionar o número de procedimento e, no caso do investigado, a faculdade de se fazer acompanhar por defensor. Parágrafo 6º. As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público, quando tiverem como destinatário o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Superior, Ministro de Tribunal de Contas da União ou chefe de missão diplomática de caráter permanente, o governador do Estado, os membros do Poder Legislativo e os desembargadores serão encaminhados pelo Procurador-Geral de Justiça ou outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada. Parágrafo 7º. As autoridades referidas no parágrafo 6º poderão fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso. Parágrafo 8º. O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo e de documentos assim classificados. Artigo 8º. A colheita de informações e depoimentos deverá ser feita preferencialmente de forma oral, mediante a gravação audiovisual, com o fim de obter maior fidelidade das informações prestadas. Parágrafo 1º. Somente em casos excepcionais e imprescindíveis, a critério do presidente do procedimento investigatório, deverá ser feita a transcrição dos depoimentos colhidos na fase investigatória. Parágrafo 2º. O membro do Ministério Público poderá solicitar cooperação no cumprimento das diligências de oitiva de testemunhas ou informantes a servidores da instituição, policiais civis, militares ou federais, guardas municipais ou a qualquer outro servidor público que tenha como atribuição fiscalizar atividades cujos ilícitos possam também caracterizar delito. Parágrafo 3º. A solicitação referida no parágrafo anterior deverá ser comunicada ao seu destinatário pelo meio mais expedito possível e a oitiva deverá ser realizada, sempre que possível, no local em que se encontrar a pessoa a ser ouvida. Parágrafo 4º. O interrogatório de suspeitos e a oitiva das pessoas referidas nos parágrafo 6º,
do artigo 7º deverão necessariamente ser realizados pelo membro do Ministério Público. Parágrafo 5º. As testemunhas, informantes e suspeitos ouvidos na fase de investigação serão informados do dever de comunicar ao Ministério Público qualquer mudança de endereço, telefone ou e-mail, observando-se, em caso de descumprimento, o disposto no artigo 224 do Código de Processo Penal. Artigo 9º. O autor do fato investigado poderá apresentar, querendo, as informações que considerar adequadas, facultado o acompanhamento por defensor. Parágrafo 1º. O defensor poderá examinar, mesmo sem procuração, autos de procedimento de investigação criminal, findos ou em andamento, ainda que conclusos ao presidente, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Parágrafo 2º. Para os fins do parágrafo anterior, o defensor deverá apresentar procuração quando decretado o sigilo das investigações, do todo ou em parte. Parágrafo 3º. O órgão de execução que presidirá a investigação facultará ao defensor constituído nos autos assistir o investigado durante a apuração de infrações. Parágrafo 4º. O presidente do procedimento investigatório criminal poderá delimitar o acesso do defensor aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, nos termos da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Artigo 10. As diligências serão documentadas em autos de modo sucinto e circunstanciado. Artigo 11. As inquirições que devam ser realizadas fora dos limites territoriais da unidade em que se realizar a investigação serão feitas, sempre que possível, por meio de videoconferência, podendo ainda ser deprecadas ao respectivo órgão do Ministério Público local. Parágrafo 1º. Nos casos referidos no caput deste artigo, o membro do Ministério Público poderá optar por realizar diretamente a inquirição com a prévia ciência ao órgão ministerial local, que deverá tomar as providências necessárias para viabilizar a diligência e colaborar com o cumprimento dos atos para sua realização. Parágrafo 2º. A deprecação e a ciência, referidas neste artigo, poderão ser feitas por qualquer meio hábil de comunicação. Artigo 12. A pedido da pessoa interessada, será fornecida a comprovação escrita de comparecimento. Artigo 13. O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de 90 dias, permitidas, por igual período, prorrogações sucessivas, por decisão fundamentada do membro do Ministério Público responsável pela sua condução. Parágrafo 1º. Cada unidade do Ministério Público manterá, para conhecimento dos órgãos superiores, controle atualizado, preferencialmente por meio eletrônico, do andamento de seus procedimentos investigatórios criminais, observando o nível de sigilo e confidencialidade que a investigação exigir, nos termos do artigo 15 desta resolução. Parágrafo 2º. O controle referido no parágrafo anterior poderá ter nível de acesso restrito ao Procurador-Geral de Justiça e ao respectivo Corregedor-Geral, mediante justificativa lançada nos autos. Capítulo 4. Da persecução patrimonial. Artigo 14. A persecução patrimonial, voltada à localização de qualquer benefício derivado ou obtido,
direta ou indiretamente, da infração penal ou de bens ou valores lícitos equivalentes, com vistas à propositura de medidas cautelares reais, confisco definitivo e identificação do beneficiário econômico final da conduta, será, preferencialmente, realizada em anexo autônomo do procedimento investigatório criminal. Parágrafo 1º. Proposta a ação penal, a instrução do procedimento tratado no caput poderá prosseguir até que ultimadas as diligências de persecução patrimonial. Parágrafo 2º. Caso a investigação sobre a materialidade e autoria da infração penal já esteja concluída, sem que tenha sido iniciada a investigação tratada neste capítulo, procedimento investigatório específico poderá ser instaurado com o objetivo principal de realizar a persecução patrimonial. Capítulo 5. Da publicidade. Artigo 15. Os atos e peças do procedimento investigatório criminal são públicos, nos termos desta resolução, salvo disposição legal em contrário, ou por razões de interesse público ou social, defesa da intimidade ou conveniência da investigação, mediante despacho fundamentado. Parágrafo único. A publicidade consistirá: inciso 1º, na expedição de certidão, mediante requerimento do investigado, da vítima ou seu representante legal, do Poder Judiciário, do Ministério Público ou de terceiro diretamente interessado. Inciso 2º. No deferimento de pedidos de extração de cópias, com atenção ao disposto no parágrafo 1º do artigo 3º desta resolução e ao uso preferencial de meio eletrônico, desde que realizados de forma fundamentada pelas pessoas referidas no inciso 1º, pelos seus procuradores com poderes específicos ou por advogado, independentemente de fundamentação, ressalvada a limitação de acesso aos autos sigilosos a defensor que não possua procuração ou não comprove atuar na defesa do investigado. Inciso 3º. No deferimento de pedidos de vista, realizados de forma fundamentada pelas pessoas referidas no inciso 1º ou pelo defensor do investigado, com atenção à restrição de acesso às diligências cujo sigilo tenha sido determinado na forma do parágrafo 4º do artigo 9º desta resolução. Inciso 4º. Na prestação de informações ao público em geral, a critério do presidente do procedimento investigatório criminal, observados o princípio da presunção de não culpa e as hipóteses legais de sigilo. Artigo 16. O presidente do procedimento investigatório criminal poderá decretar o sigilo das investigações, no todo ou em parte, por decisão fundamentada, quando a elucidação do fato ou o interesse público exigir, garantido o acesso aos autos ao investigado e ao seu defensor naquilo que lhe diga respeito e que instrumentalizem prova já produzida, desde que munido de procuração ou de meios que comprovem atuar na defesa do investigado, cabendo a ambos preservar o sigilo sob pena de responsabilização. Parágrafo único. Em caso de pedido da parte interessada para a expedição de certidão a respeito da existência de procedimentos investigatórios criminais, é vedado fazer constar qualquer referência ou anotação sobre investigação sigilosa. Capítulo 6. Dos direitos das vítimas. Artigo 17. O membro do Ministério Público que preside o procedimento investigatório criminal esclarecerá a vítima sobre seus direitos materiais e processuais, devendo tomar todas as medidas necessárias para a preservação dos seus direitos, a reparação dos eventuais danos por ela sofridos
e a preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem. Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público velará pela segurança de vítimas, testemunhas e colaboradores que sofrerem a ameaça ou que de modo concreto estejam suscetíveis a sofrer intimidação por parte de acusados, de parentes destes ou pessoas a seu mando, podendo, inclusive, requisitar proteção policial em seu favor. Parágrafo 2º. O membro do Ministério Público que preside o procedimento investigatório criminal, no curso da investigação ou mesmo após o ajuizamento da ação penal, deverá providenciar o encaminhamento da vítima ou de testemunhas, caso presentes os pressupostos legais para inclusão em programa de proteção de assistência a vítimas e a testemunhas ameaçadas ou em programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados, conforme o caso. Parágrafo 3º. Em caso de medidas de proteção ao investigado, às vítimas e testemunhas, o membro do Ministério Público observará a tramitação prioritária do feito, bem como providenciará, se o caso, a oitiva antecipada dessas pessoas ou pedirá a antecipação dessa oitiva em juízo. Parágrafo 4º. O membro do Ministério Público que preside o procedimento investigatório criminal providenciará o encaminhamento da vítima e outras pessoas atingidas pela prática do fato criminoso apurado à rede de assistência, para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, às expensas do ofensor ou do Estado. Parágrafo 5º. Nos procedimentos de acolhimento, oitiva e atenção à vítima, o membro do Ministério Público diligenciará para que a ela seja assegurada a possibilidade de prestar declarações e informações em geral, eventualmente sugerir diligências, indicar meios de provas e deduzir alegações, que deverão ser avaliadas fundamentadamente pelo Ministério Público. Parágrafo 6º. Os procedimentos previstos neste artigo poderão ser estendidos aos familiares da vítima. Parágrafo 7º. O membro do Ministério Público deverá diligenciar para a comunicação da vítima ou, na ausência desta, dos seus respectivos familiares sobre o oferecimento de ação penal. Parágrafo 8º. Nas investigações que apurem notícia de violência manifestada por agentes públicos em desfavor de vítimas negras, em atenção ao disposto no artigo 53 da Lei nº 12.288, de 2010, o membro do Ministério Público deve levar em consideração, para além da configuração típico-penal, eventual hipótese de violência sistêmica, estrutural, psicológica, moral, entre outras, para fins dos encaminhamentos previstos no presente artigo. Parágrafo 9º. A criança ou o adolescente, vítima ou testemunha de crime, será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor, investigado ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento, devendo sua oitiva observar o disposto na Lei nº 13.431, de 2017. Capítulo 7. Do Acordo de Não Persecução Penal. Artigo 18. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente. Inciso 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Inciso 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo Ministério Público. Inciso 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério Público, devendo a prestação ser destinada, preferencialmente, àquelas entidades que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Inciso 5. Cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada. Parágrafo 1º. Não se admitirá a proposta nos casos em que: inciso 1º, for cabível a transação penal nos termos da lei. Inciso 2º, o dano causado for superior a 20 salários mínimos ou a parâmetro econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão nos termos da regulamentação local. Inciso 3º, o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no artigo 76, parágrafo 2º, da Lei nº 9.099, de 95. Inciso 4. O aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal. Inciso 5. O delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340/06. Inciso 6. A celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Parágrafo 2º. A confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo serão registrados pelos meios ou recursos de gravação audiovisual destinados a obter maior fidelidade das informações, e o investigado deve estar sempre acompanhado de seu defensor. Parágrafo 3º. O acordo será formalizado nos autos com a qualificação completa do investigado e estipulará de modo claro as suas condições, eventuais valores a serem restituídos e as datas para cumprimento, e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e seu defensor. Parágrafo 4º. Realizado o acordo, a vítima será comunicada por qualquer meio idôneo e os autos serão submetidos à apreciação judicial. Parágrafo 5º. Se o juiz considerar o acordo cabível e as condições adequadas e suficientes, devolverá os autos ao Ministério Público para sua implementação. Parágrafo 6º. Se o juiz considerar incabível o acordo, bem como inadequadas ou insuficientes as condições celebradas, fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos da legislação vigente, que poderá adotar as seguintes providências. Inciso 1º. Oferecer denúncia ou designar outro membro para oferecê-la.
Inciso 2º. Complementar as investigações ou designar outro membro para complementá-la. Inciso 3º. Reformular a proposta de acordo de não persecução para a apreciação do investigado. Inciso 4º. Manter o acordo de não persecução que vinculará toda a instituição. Parágrafo 7º. O acordo de não persecução poderá ser celebrado na mesma oportunidade da audiência de custódia. Parágrafo 8º. É dever do investigado comunicar ao Ministério Público eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail e comprovar mensalmente o cumprimento das condições, independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo ele, quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de forma documentada eventual justificativa para o não cumprimento do acordo. Parágrafo 9º. Descumprida quaisquer das condições estipuladas no acordo ou não observados os deveres do parágrafo anterior, no prazo e nas condições estabelecidas, o membro do Ministério Público deverá, se for o caso, imediatamente oferecer denúncia. Parágrafo 10. O descumprimento do acordo de não persecução pelo investigado também poderá ser utilizado pelo membro do Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Parágrafo 11. Homologado o acordo de não persecução penal, o membro do Ministério Público deverá providenciar a comunicação da avença ao Instituto de Identificação e Estatística, IIRGD, com dados do processo e do indiciado ou réu, a fim de evitar que o beneficiário possa obter idêntica benesse em prazo inferior ao previsto em lei. Parágrafo 12. Cumprido integralmente o acordo, o membro do Ministério Público deverá requerer a extinção da punibilidade do investigado nos termos desta resolução. Parágrafo 13. As disposições deste capítulo não se aplicam aos delitos cometidos por militares que afetem a hierarquia e a disciplina. Parágrafo 14. Para a aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Capítulo 8. Da conclusão e do arquivamento. Artigo 19. Se o membro do Ministério Público responsável pelo procedimento investigatório criminal se convencer da inexistência de fundamento para a propositura de ação penal pública, promoverá o arquivamento dos autos ou das peças de informação, fazendo-o fundamentadamente. Parágrafo 1º. A promoção de arquivamento será apresentada ao juízo competente nos moldes do artigo 28 do Código de Processo Penal, nos termos da legislação vigente. Parágrafo 2º. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o membro do Ministério Público deverá requerer ao juízo competente a extinção de punibilidade, nos termos do parágrafo 13 do artigo 28 do Código de Processo Penal, arquivando-se os autos. Parágrafo 3º. Na hipótese de arquivamento do procedimento investigatório criminal, o membro do Ministério Público deverá diligenciar para a comunicação da vítima a respeito do seu pronunciamento. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, admite-se, por opção do ofendido, o uso de meio eletrônico para comunicação. Parágrafo 5º. No caso de oferecimento de denúncia, deverá ser requerido na cota introdutória, dentre outras diligências,
seja oficiado à autoridade policial para que proceda ao preenchimento do boletim de identificação criminal, BIC, do suspeito denunciado para o correto abastecimento do banco de dados criminais. Artigo 20. Se houver notícia da existência de novos elementos de informação, na forma do artigo 18 do Código de Processo Penal, poderá um membro do Ministério Público requerer o desarquivamento dos autos, providenciando-se a comunicação a que se refere o artigo 5º desta resolução. Capítulo 9. Das disposições finais e transitórias. Artigo 21. No procedimento investigatório criminal, serão observados os direitos e as garantias individuais consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como as prerrogativas funcionais do investigado, aplicando-se, no que couber, as normas do Código de Processo Penal e a legislação especial pertinente. Parágrafo 1º. Surgindo, em face de pessoa a ser ouvida no procedimento investigatório, fundada suspeita de participação, de qualquer modo, na infração penal investigada, a autoridade responsável deverá, antes de inquiri-la, comunicá-la, por escrito, da sua condição de investigada, informando seus direitos, especialmente no que se refere às garantias de permanecer em silêncio e de constituir advogado para assisti-la. Parágrafo 2º. Se durante a inquirição de pessoa não considerada investigada, surgir fundada suspeita de participação no crime objeto da investigação, a autoridade responsável deverá suspender o ato e proceder na forma prevista no parágrafo anterior. Artigo 22. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 23. Fica revogada a resolução número 314 de 2003, PGJ, CPJ, de 27 de junho de 2003.